agradecer, de verdade, assim, a presença de vocês. Vou mencionar aqui uma das poucas vezes da história desse podcast, eu estou em minoria nesta mesa, enquanto mulher, mas reverencio também, quero aproveitar a oportunidade para reverenciar os homens pretos, todos eles, os que a gente conhece, os que a gente não conhece, os que deixaram heranças e legados para a gente. Vai ser meio que um episódio especial para vocês, assim, para os homens. E aproveitando o ensejo, quero pedir para que vocês, por favor, se apresentem, Helder Bonfim e Ícaro Ramos. Gente, é uma honra estar aqui nesse podcast que, para mim, ele tem feito mudanças, sabe, na maneira como a gente se comunica, especialmente nós, né, povos pretos. De antemão, eu me apresento como um preto em movimento. Nasci no bairro de Amaralina, em Salvador. Cresci em uma família de educadores, então eu nadava no mar e mergulhava nos livros. E esse espaço da educação, assim, ele seria para mim assim o meu lugar de fala, né? Hoje eu estou como professor universitário da Universidade do Estado da Bahia. Sou sociólogo de formação. Estou finalizando meu doutorado na área das ciências sociais. E acho que essas são as poucas palavras que acho que durante o processo aqui acho que eu me apresento melhor. Mas eu não poderia dizer que eu sou filho de Vilma, de Ito, neto de Flora e Valdemar, né? São 4 pessoas que me fizeram chegar aqui hoje, então eu agradeço de antemão a vocês do Pali Preto por essa oportunidade de poder estar aqui, de conhecer o Ícaro, né? E a gente ter esse momento de troca. Nossa. Agradeço também a Fran, né, primeiramente, por esse convite de mais direto. Já estávamos namorando essa minha gravação aqui algumas vezes já, né? Enfim, estamos aqui. Me chamo Ícaro Ramos, sou filho de Dalva Francisca e Roberto José, nascido na Cidade Baixa, morei uma maior parte da minha vida na Cidade Baixa, e foi de lá que eu comecei a construir o meu tesão pela educação, né? A partir das minhas vivências como enquanto criança que gostava a minha brincadeira favorita era brincar de fazer escola, brincar de estar no ambiente escolar, né? Isso foi se desenvolvendo e aí hoje estou nesse lugar de educador. Ontem, inclusive, eu fiz 10 anos de formatura em matemática, né? Então, estou aí comemorando essa década de muitas coisas realizadas, pensadas e conquistadas. E tenho 32 anos. E ao longo do nosso papo eu vou falando mais um pouco, desvendando mais um pouco de mim. Aos poucos a gente vai conhecendo vocês. Quer fazer algum comentário, meu colega? Não, a gente já começar a emendar já Já de bate pronto e já esquentar, né? começou, né? Então, pronto. Eu queria só contextualizar as pessoas que não são de Salvador. A gente falou de 2 bairros, Cidade Baixa, que fica ali. É uma região periférica, né, da cidade, mas é uma região muito rica, uma região muito potente. A gente tem ali uma série de pessoas que constroem culturalmente, enfim. A gente tem muita potência na Cidade Baixa. É um lugar assim que eu também tenho uma relação muito próxima. E, enfim, é um bairro bem conhecido para quem não é da cidade. E Amaralina faz parte ali, né, do Complexo do Nordeste, fica pertinho da praia, mas também ali não deixa de ser uma região próxima da periferia, que tem essa relação irmã ali com os bairros, com o Complexo do Nordeste de Amaralina. Então, eu queria só apresentar para quem não é de Salvador esses 2 bairros. Então, esquentando, né? Queria entender agora como é, porque Ícaro já começa dizendo, era minha brincadeira de criança, eu já namorava ali a educação, já brincava de escola, mas a gente queria entender um pouquinho desse trajeto, né? Dessa história mesmo, de como é que Helder se tornou professor universitário, que não é um caminho tranquilo, não é um caminho fácil, principalmente para um homem negro, estar nesse lugar. E Ícaro, que é professor do ensino básico, da educação básica,
Queria que você falasse assim, tá, você namorava quando era criança, brincava de escola, mas e o processo? Como é que foi? Como é que realmente, quando vocês decidiram, olha, é isso que eu quero seguir enquanto carreira profissional, eu quero ser professor, eu quero lecionar, eu quero transmitir, trocar conhecimento com outros estudantes, com os alunos. Sim, né? Pegando esse gancho do que eu falei na última fala, desde criança eu gostava muito de brincar, de estar num ambiente de brincadeiras com as meninas da região onde eu morava, né? E aí uma dessas brincadeiras delas era brincar de escolinha. Brincar de criar uma escola, ter o aluno, ter o professor. E eu me identificava muito com essa brincadeira, e cada vez mais brincando, brincando, e às vezes eu obrigava a minha irmã mais nova, me perdoe, Ingrid, vai brincar comigo sim. Aí transformava a casa numa escola, cada cômodo da casa era uma sala de aula. E aí tinha momentos que, na transição de uma sala para outra, de uma aula para outra, eu ia na sala, botava uma música qualquer, pi, aí voltava correndo pro quarto. Aí trocou, bateu, é a próxima aula. Aí ia para um outro cômodo da sala para viver, para dar aula numa outra turma. Isso era a minha brincadeira preferida, preferida. Era com a minha galera. Se eles não quisessem, eu brincava sozinho também, não tava nem aí. Brincava, fazia meus horários, planejava aulas e botava os bonecos da minha irmã, as coisas da casa como aluno, como membros da escola. E aí depois passei por a minha hoje depois tomando conta, tomando consciência de algumas coisas, né, da minha vida escolar, quando eu cheguei lá estudei no SESI, minha alfabetização foi no SESI da Caminho de Areia. E aí quem me alfabetizou foi uma mulher negra de Black Power. E aí eu não tenho muita memória, muita consciência racial disso, né? Mas eu sentia que, nossa, algo de diferente tem ali. Isso década de 90, né? Isso 90, Isso foi 90 e 90, enfim. 90 e pouco aí, 90 e exatamente. poucos. Porque hoje parece. Hoje é uma coisa mais comum e mais natural, né? Mas a gente tá falando Então, da década de exatamente. 90. Meados da década de 90, quando era a sexta alfabetização, né? Que hoje é o primeiro ano do fundamental. E aí, depois desses momentos, esse contato com essa professora específica, hoje eu retomando a minha memória, eu fiquei, nossa, eu tive essa professora. E eu sinto que eu me lembro até hoje. Eu não lembro de quase nenhuma outra professoras das minhas séries iniciais, né? Não lembro de quase ninguém. Mas a memória desta mulher negra, de Black Power, é muito grande na minha vida. E foi ela que me alfabetizou, né? Ela que teve os primeiros contatos com a leitura, com a escrita, com o entendimento dos números e tudo mais. E aí, passou esse tempo de infância, adolescência, nesse lugar de brincadeira. O ambiente escolar em si, eu não gostava, porque era um lugar que eu não era muito acolhido, né? Tanto pelos professores como colegas, então era sempre muito meu cantinho, o nerd da escola, o CDF da escola, que não era, que eu tirava notas muito baixas, não gostava de estudar, não conseguia entender aquele espaço ali, né? Aquelas informações que passavam para mim não me atingiam, então achava um muro gigantesco. Mas eu gostava muito de brincar à escola, engraçado, pensando nisso agora. Eu odiava ir pra escola, aquele espaço que eu ia, mas eu amava brincar de escola, né? Olha, nunca pensei sobre isso. Talvez por conta da hostilidade do lugar, né? Não necessariamente a sala de aula, mas o ambiente escolar. Ambiente, as pessoas, aqueles jovens, Aquele jovem. aqueles jovens, Jovens. jovens adolescentes, já desde lá tóxicos, né? É. A escola Seus sempre. níveis, né? A escola sempre foi, Toxicidade né, barril. um ambiente de reprodução de violências, né? Especialmente para pessoas negras, né? Acho que todo mundo tem a Sim. sua lembrança. Histórias. A sua história. Memórias de dor. E aí, nessa trajetória, eu, na escola, em relação à matemática, né, eu não gostava, não entendia nada. O professor estranha falava um bocado de coisa, eu não entendia nada. E letra e número. E aí, depois teve uma professora outra em uma tal série que, olha, isso é interessante. Aí depois foi passando o tempo. Nunca pensei em brincar. Brincar de escola era uma coisa.
coisa, mas ser professor, Ícaro, não vai ser não, né? Tomei vergonha nessa cara. E aí escolhi a medicina, pensei em medicina, pensei em cursos da área de saúde, da área de engenharia. E no fim, no meio do terceiro ano, eu decidi que eu ia querer fazer licenciatura mesmo, né? E aí, não sabia ainda mais ou menos se eu queria mesmo. Eu escolhi na matemática, na verdade, não ainda aceitando, rejeitando o lugar do professor. Mas, não, eu gosto de matemática, eu quero estudar matemática e trabalhar matemática, mas não quero ser professor. Ainda entrei no curso da graduação, ainda primeiro semestre, em licenciatura. E não quero ser professor. Não vou ser, me recuso. Oxe, é brincadeira, é só brincadeira. Não, para, não vou, não vou, não vou. E fui, tive primeiros contatos com matérias da FACED, na Faculdade de Educação. Eu cursei matemática na Universidade Federal da Bahia. E aí foi meus primeiros contatos com outros professores, né? Agora, não no lugar de aluno-professor, mas no lugar de professor em formação com professor em formação. Nesses lugares que estavam pessoas que já estavam na sala de aula também. E aí nessas conversas, depois tive meu primeiro contato com a sala de aula, que eu talvez eu sou professor sim. Talvez seja. E aí fui caminhando. Aí depois no meio do curso a me afirmei enquanto professor de matemática mesmo, e a partir daí fui desenvolvendo metodologias que eu não sabia ainda direito como é que seria eu Ícaro professor. Eu só sabia que eu não queria nenhuma daqueles modelos que eu já vivi. Então, meu ponto de partida é, não vou reproduzir metodologias essas que não cabem em nada. Funcionou, assim, comigo, essa metodologia de bota no conteúdo no quadro, fórmula, nanana, eu consegui desenvolver isso, né? Mas isso não é acesso a todo mundo, né? E numa escola a gente precisa que a matemática acesse todas as pessoas, mesmo que elas não queiram, não vá viver a matemática profissionalmente falando, né? Seja como um engenheiro ou qualquer uma outra área que entre nisso, mas é importante que elas tenham o conhecimento daquilo, que exista aquilo e que aquilo possa servir para várias outras coisas, mesmo que para você não sirva para aquele momento, né? Mas é importante que primeiro conheça e que saiba que exista, para depois você decidir se quer ou não. E aí eu fui a vivência, não só o ler, pesquisar, conversar, mas o estar na sala de aula que foi me tornando o professor Ícaro, que é esse hoje aos 32 anos, né? Que cada vez mais se entendendo e se modificando e voltando e avançando. E aí eu acho que tá bom, por enquanto. Você, senhor Helder. Já tô... O meu processo foi parecido, né? Especialmente no que diz respeito à questão da negação do espaço da docência, né? Eu cresci em um ambiente que foi um ambiente escolar mesmo, né? Minha família tem uma escola privada há mais de 50 anos, no Nordeste de Amaralina, e todos os meus parentes compunham, né, esse espaço. E eu brincava, literalmente, entre livros, né? Minha mãe, além de ser professora, ela além de ser uma grande referência para minha vida, assim, como mãe, eu aprendi muito com ela e aprendo até hoje, né, sobre a questão da educação e da escolarização. Minha mãe é contadora de histórias e ela construía o seu material didático e eu era criança e eu não entendia que aquilo fazia parte da docência, achava que era brincadeira também, né? E ia brincando no meio de, de tudo que ela construía para fazer o processo de letramento. E estar estudando em uma escola familiar, né, me colocou também sobre muitas pressões, né? Todo mundo me conhecia, né? O filho da professora Vilma e tal. Quando eu fui crescendo, né? E aí deixei de estudar, né, na escola da minha família e fui estudar numa escola pública, né? Que efetivamente eu tive que lidar com as questões, né, de estar vivendo nesse espaço da violência e especialmente assim o meu processo ele foi muito difícil porque eu era reconhecido como gay em um momento em que eu nem sabia o que era ser gay. E então os livros eles meio que se tornaram para mim uma espécie de blindagem mesmo. Eu estudava e era um dos melhores alunos da sala e tinha contato com os professores,
Os meus colegas muitas vezes não gostavam porque eu tirava as melhores notas, mas era a forma que eu tinha de estar naquele ambiente que para mim era muito hostil. Eu passei mais ou menos na quinta e sexta série, momentos em que eu não saía na hora do intervalo da sala, porque eu tinha medo daquele ambiente escolar e das piadas que eram feitas. Então, assim, a educação para mim ela se tornou literalmente um processo de cura mesmo e de construção da minha própria personalidade. Na escolha da minha profissão, eu já era assim, tinha participado por um movimento no ensino médio que foi a Revolta do Buzu, né? Então, Sim. a Revolta do Buzu me fez assim enxergar que eu precisava intervir na sociedade. Então eu tinha muito essa vontade, assim, eu não sabia direito o que era, mas eu queria transformar a sociedade. E dentro dos cursos que mais se aproximavam do que eu achava que era possível fazer para transformar a sociedade, eu acabei escolhendo o curso de Ciências Sociais. E a Sociologia acabou se tornando esse lugar. Mas o meu processo de formação, ele também foi muito assim, bacharelesco mesmo. Eu não queria ir para as licenciaturas. Eu queria ser pesquisador, né? Eu queria trabalhar com pesquisa. E nem achava que podia fazer pesquisa na licenciatura, né? Mas a FACED mudou, né? Eu também estudei na UFBA, fiz meu processo de formação de professores também na FACED. E nesse momento, assim, foi um momento em que eu tive uma virada de chave. E essa virada de chave efetivamente foi a sala de aula. Eu gaguejava porque eu era muito tímido, tinha vergonha de falar em público com as pessoas. E eu me vi na necessidade de planejar aulas, né, mediar os processos de ensino-aprendizagem, compreender sobre estratégias didáticas. Então, assim, foi através da sala de aula que eu pude me conectar comigo mesmo. E eu me assustei, né, porque as primeiras experiências que eu tive foram em escolas públicas e quando a gente entra nesse ambiente da escola pública e especialmente você percebe assim o quanto as políticas educacionais elas estão aquém da nossa realidade e o que chega efetivamente para o nosso povo chega de uma maneira extremamente fragilizada e fragmentada. Então, aquele ambiente hostil da escola me deixou assim arredio, né? Não, não é isso que eu quero não. Você vai voltar para o bacharelado e tal. E fiz, foi isso que fiz. Né? Finalizei a minha licenciatura e continuei com o meu bacharelado. E a ideia de se tornar um pesquisador foi o caminho natural para que eu fosse para o mestrado. E quando entrei no mestrado, a universidade se voltou para mim como uma possibilidade de espaço, né, de atuação profissional como docente. E foi a partir dessa experiência, né, do tirocínio docente, das possibilidades de também de estar na sala de aula de novo, mas agora em um outro espaço, foi nesse lugar aí que efetivamente eu me encontrei. Né? Então, eu digo que a sala de aula da universidade me curou. Eu me vejo hoje, assim, eu já trabalhei com diversas áreas, né? Eu fiz minha especialização na área de gerenciamento de projetos, trabalho com captação de recursos, gosto muito de trabalhar, mas o lugar em que eu me vejo inteiro é o espaço da sala de aula. Então, voltar para a sala de aula, agora tratando-se da sala de aula da universidade, foi um momento em que eu pude voltar para mim mesmo, assim, sabe? Foi um momento em que eu me encontrei e pude perceber que estava colocado ali, né, contribuições de minha mãe, que me ensinou essa importância da educação, de minha avó, né, que até hoje estuda, né? Minha família, ela se constitui a partir de minha avó e minha mãe aqui em Salvador, e meu avô, né? Meu avô era mestre de obras e minha avó veio para cá, para Salvador, como empregada doméstica, e desse encontro surge a nossa família. E ela não teve acesso à informação por questões de marcadores sociais, de gênero. Meu bisavô não deixava que ela estudasse porque a escola era 30 quilômetros da fazenda, né, onde eles moravam. Então, assim, eu cresci com minha avó querendo aprender. E isso tudo me fez assim entender que a educação ela realmente ela tem ela é, digamos assim, um grande investimento que o nosso povo precisa fazer. Então, quando hoje eu me vejo nesse espaço, eu vejo que de fato ali não é só a Elda, sabe? Que está ali enquanto professor, coordenando projetos de extensão, projetos de ensino, não. Tem todas essas contribuições, né, de meu avô, que me ensinou a sonhar, de meu pai, de minha mãe, de minha avó, de minhas tias, que até hoje, né, conduzem a escola, e eu vejo meu povo lá, sabe, comigo. É muito, muito bonita a sua fala, Elder, e essa história que você traz, e é sempre um ponto de reflexão, né, em como as nossas histórias estão sempre se cruzando, né? Porque assim,
me vejo um pouquinho no que o Ícaro trouxe, me vejo um pouquinho no que você falou. Eu tenho certeza que Francis também, né? Então, as nossas histórias, elas estão sempre ali, em algum momento, se entrecruzando. Nessa temporada, a gente escolheu abordar profissões a partir da seguinte perspectiva. Profissões que são trazer profissionais negros que estão em cargos ou profissões, ocupações majoritariamente dominadas por pessoas brancas. E profissionais que aplicam um viés racial dentro da sua área de atuação. Vocês são dois educadores de campos ditos opostos, né? A gente tem um matemático da área das ciências exatas, um sociólogo das ciências humanas, né? Das ciências sociais. E eu estou muito curioso para saber como é que vocês trazem esse olhar afrocentrado para dentro do trabalho de vocês, seja na sala de aula ou em atividades que vocês desenvolvem fora. Confesso que estou mais curioso para saber como vocês fazem isso dentro da sala de aula, para a gente tentar encontrar assim, um ponto de intersecção dentro do que vocês fazem, estando em campos tão opostos, assim, digamos assim. Né? Fique à vontade, quem quiser começar. Acho que eu, além de ser professor de matemática, eu também sou artista, né? Sou profissional da dança, do teatro, do audiovisual. E aí eu acho que essas duas linguagens, as artes e a matemática, elas já estão naturalmente ligadas umas às outras, né? O que faz esse processo de colonização é separar as coisas, essa bolha aqui, essa bolha cá. E essas bolhas, elas não se encontram nunca, que é o que faz com a matemática e outras áreas das ciências humanas, por exemplo. E aí, para mim, matemática é uma ciência humana também. Matemática é uma ciência da saúde, é ciências exatas, é muitas outras ciências, né? Tá? Ela é uma ciência que serve como ferramenta para outras ciências também. E aí, primeiramente, eu acho que entender esse lugar, passar esse entendimento para os alunos é a minha porta de entrada. Porque entender que a gente não vai aqui ficar contando 1 mais 1, 2 mais 2, a matemática pela matemática. Que é válido também, né? Quando você chega na academia, tem uma área da matemática que você estuda matemática para matemática, pela matemática. Tudo bem. Mas não estamos nesse lugar, né? Estamos em outro lugar, que é no lugar de primeiras formações dessas crianças, adolescentes e jovens. Então é importante que eles pensem e vejam que a matemática é uma ferramenta, pode ser uma ferramenta para o dia a dia deles, ou para a profissão que eles queiram seguir, ou para a vida prática que eles têm. Então, associar os conteúdos que tem às suas práticas diárias, né? Esse é o maior desafio. E aí eu acho que isso automaticamente vai aproximando os estudantes. Porque eles se veem ali, se entendem. Olha, mas aquilo aplica no ônibus, não aplica. Isso eu já vivi isso. Na loja do meu pai tem uma loja e tem esse negócio de juros e como é montante, capital. Professor, já vi isso lá na escola, ou lá no trabalho de meu pai. E aí mostrar que isso tá aqui. Tá aqui, ó, toda hora, todo dia, todo momento. Também está aqui presente. E aí eu acho que esse é um dos pensamentos afrocentrados da coisa, que não separa as coisas todas, né? Tem as suas individualidades, isso é valiosíssimo, e tem as suas construções das coletividades, que tá ali. Tem a matemática que ela funciona sozinha, funciona também para algumas coisas, e tem ela que funciona no seu coletivo. E aí aproximar cada vez mais essa matemática do dia a dia é o que eu tenho tentado buscar, é o que eu tenho trazido da forma sempre que dá, né? Minha maior parte de experiência foi na escola pública. E aí, então, o que eu trazia para eles era mais conversa do que outros materiais, outros recursos que eu tinha disponível, né? Então, era mais leitura sobre coisas, sobre trazer textos, sobre conteúdos, sobre uma visão
não muito tecnicista, é, colonizadora daquele negócio dali, mas uma visão mais próxima do aluno, né? Então era muito mais nesse lugar. E eu acho que é um trabalho diário, todos os dias vai, e não, nada a ver, e volta, 10 passos. É, E volta 10 milhões depois pra frente. eu penso, Ícaro, e que assim, a gente tem vivido um momento que é um momento realmente de grande diálogo, assim, construção de pontes, sabe? Mais do que muros que um dia nos definiram, eu acho que as pontes hoje é o que faz com que a gente realmente se reconstrua. E assim, é engraçado falar isso porque existem alguns mitos, né? O primeiro mito é que a gente que é da área das ciências humanas, a gente não gosta de matemática. E na minha trajetória isso é uma mentira, assim. Eu sempre Também gostei de acho. matemática. Durante a minha formação no bacharelado, eu tive várias disciplinas de matemática, complemento de matemática, estatística 1, estatística 2, que a gente Sim. estudava mesmo, né? Trigonometria, logaritmo, e eu ficava um pouco assustado. Mas depois de um Que tempo, não, né? depois de um tempo eu comecei. Sim. Depois de um tempo eu comecei a gostar e perceber que assim, o diálogo interdisciplinar hoje acho que é o caminho que a gente tem para a gente justamente se rever, né? E a sociologia, ela tem uma dimensão que é um dos seus próprios objetivos. A sociologia enquanto ciência, e principalmente voltada para o ensino, ela tem uma dupla função, que é trabalhar dentro da perspectiva da desnaturalização da vida social e do estranhamento. Então, a gente trabalha com a sociologia, principalmente você vai ver assim, os projetos políticos de curso, né, praticamente em todas as áreas, você tem aula lá nos primeiros semestres, seja no curso de engenharia, seja no curso de medicina, no curso de enfermagem, no curso de pedagogia, no curso de administração, você tem na formação básica uma disciplina de sociologia, introdução à sociologia. E a introdução à sociologia no ensino superior, ele surge justamente com esse objetivo, né? Fazer com que esses indivíduos que estão no processo de formação profissional, eles consigam fazer algo que naturalmente, né, a gente não faz. E aí, quando a gente vai falar justamente sobre o naturalmente, é efetivamente somos seres que vivemos em sociedade, né? Então, todo aquele lugar do normal e do natural é onde efetivamente o social ele se faz mais presente. Então, a sociologia ela surge como uma ciência que faz com que a gente dê aquela paradinha assim, mas espera aí, vamos pensar um pouco, né? Vamos parar um pouquinho aqui de viver a vida e de reproduzir a vida somente como ela é e ter esse momento e essa janela, né? Eu até brinco com os estudantes, eu falo, olha, todo mundo que está aí fora, que não está aqui na sala de aula, tem uma explicação e compreensão acerca do que é a sociedade. E essa compreensão e explicação, ela é extremamente válida e usual. As pessoas não precisam fazer sociologia para ser feliz. Mas e as pessoas que fazem sociologia? O que é que faz de diferente daquela pessoa que está alijada do direito à educação e essa possibilidade de ter essa disciplina? Então, essa chamada para a responsabilidade, essa chamada para o espaço da crítica mesmo, né, e de se ver, é que a sociologia ela nos faz, né? A própria sociologia em si. Só que quando a gente vai se debruçar sobre o processo da construção da sociologia enquanto ciência, a gente percebe que ela é uma ciência que se construiu dentro de uma perspectiva eurocentrada, né? E completamente ocidentalizada. Então, hoje, né, é possível a gente romper isso, né? É possível a gente transformar essa forma da gente se ver em outras perspectivas. Então, os diálogos que eu tenho feito, né, isso diz respeito ao próprio planejamento educacional, né? Então, assim, eu entendo que trabalhar com a Lei 10.639, 11.645, efetivamente significam mudanças práticas, né? Elas precisam se refletir em emendas, precisam ser refletidas em posturas, elas precisam ser refletidas de uma maneira materializada dentro da sala de aula. E como é que eu faço isso? Trazendo autores negros, né? Eu não tenho como construir uma ementa hoje, né? Ter lá 70% desses autores. A gente está cansado de ler homem branco, né, gente? A gente está cansado de pensar a partir do pensamento dos homens brancos, héteros.
né? Então, de uma perspectiva prática, então assim, eu faço a cota hoje, mas a cota, assim, a cota é o É contrário, a invertida. cota é investida, Que pra gente não é invertida, que né? pra gente é a nossa maneira, né? Exatamente. Então, assim, vamos trazer o pensamento das mulheres pretas, né? Vamos entender que as populações, os povos e comunidades tradicionais, eles não só vivem, né? Eles também pensam e produzem conhecimento. Então, assim, a gente tem hoje uma gama de pensadores, né? Que estão disponíveis aí, pensadores e pensadoras que são indígenas, pensadores e pensadoras que são de comunidades tradicionais. Então, assim, a gente precisa desmistificar essa ideia de que não dá para a gente trabalhar com religião e a gente não consegue pegar, por exemplo, as contribuições de Mãe Estela de Oxóssi e fazer disso conteúdo da nossa sala de aula. Então, eu estou dando o exemplo de uma autora, mas existem inúmeros autores que possibilitam a gente estranhar, né? Estranhar essa sala de aula comum, né? Em que a gente precisa ficar treinando e com vergonha de falar o nome de um autor em alemão, porque a gente não domina alemão, né? Wittgenstein, e aí é isso mesmo. E a gente fica perdendo mais tempo querendo aprender a ser, pensar e falar como eles do que efetivamente do que aquele conteúdo ele precisa ser criticado, né? A partir do nosso olhar. Então eu percebo, Rafa, que assim, todos os projetos que eu crio, especialmente projetos de extensão e projetos de iniciação à pesquisa, são projetos afrocentrados, sabe? Recentemente eu estou finalizando um trabalho que é um mapeamento da produção do departamento em que eu trabalho, né? Então, assim, tem duas estudantes em IC, Iniciação Científica, que elas estão revisando todo o conteúdo, todos os TCCs que foram produzidos no departamento no período de 10 anos, e a gente está observando quantos trabalhos foram feitos na perspectiva da educação étnico-racial e na perspectiva da educação quilombola, né? Eu trabalho na cidade de Bom Jesus da Lapa, e é uma cidade que tem 10 quilombos certificados. E a gente começou a perceber no levantamento inicial de que essa produção ela é ínfima. Então, essa mudança de olhar, ela tem sido assim colocada em prática a partir das nossas escolhas, né? Não dá mais para reproduzir essa roda, assim, a menos que a gente tenha desistido do que efetivamente a gente veio fazer aqui. E isso a gente não pode fazer. Uma dúvida, ela é ínfima e vai crescendo com o passar do tempo, ou ela é ínfima e continua? Se eu não estiver enganado nos números, assim, mas nesses era em torno de 2% dos trabalhos produzidos. Eu estou falando especialmente da educação escolar indígena, né? E assim, esses 2% não chegam nesses 10 anos a representar 5 ou 6 trabalhos. Em uma média anual de uma produção de 35, 36 TCCs, tendo, né, variação ao longo desses períodos. Então, assim, é muito pouco para uma cidade que tem, por exemplo, os representantes da CONAC, que é um órgão de fortalecimento dos povos e comunidades quilombolas, né, são dessa cidade. Então, assim, a gente está falando de uma cidade em que a luta nacional está representada lá. Então, por exemplo, eu estou falando aqui de Juliana Vaz, estou falando de Floresvaldo Silva, são pessoas de Bom Jesus da Lapa. Então, é, a produção, ela, por mais que a gente veja os dados hoje, né, aí, graças, né, às políticas afirmativas e à lei de cotas, a gente percebe que nós hoje somos maioria nas universidades federais, né? Representamos em torno de 53% se a gente somar preto, pardos e indígenas. A gente ainda não conseguiu chegar à nossa meta, né? Que seria, assim, igualitário de sermos 55, que é o que efetivamente a gente representa na nossa população brasileira. Mas há um crescimento, né? Há uma mudança, mas ainda há uma demanda muito grande, sabe? E isso eu vejo que tem a ver com a dificuldade que a gente tem de se ver, sabe? De se ver mesmo e de entender o que é que a gente precisa fazer. Eu tenho colegas que são negros e que acham que não são negros. Eu tenho um colega, né? Eu sou um trabalhador, né, da educação. Eu tenho colegas que são trabalhadores da educação e não sabem que são trabalhadores, né? Então, há um grau de hiperalienação em nossa sociedade que esse grau de hiperalienação ele tem impedido que efetivamente eh, a gente consiga, né, entender que é possível fazer, né? Eu tô contando aqui de um projeto específico, que é esse projeto de ser, mas existem
outras iniciativas, né, que eu tenho realizado, que também muitos amigos meus, não só na UNEB, especialmente aqui também na UFBA, né, eles estão fazendo, né, eu destaco, por exemplo, um trabalho de uma irmã, que é maravilhosa, Catiúcia Ribeiro, que conseguiu implantar um laboratório numa universidade, que é a UFRJ, uma universidade extremamente elitista, e ela conseguiu construir um laboratório voltado para a filosofia africana. Então, assim, há muitos movimentos, sabe? Mas esses movimentos, eles ainda precisam, a gente precisa de mais gente junto com a gente nessa luta, sabe? A gente precisa, especialmente, de mais gente conectada e de pessoas que consigam enxergar, sabe? Qual é a sua missão, sabe? Eu não tô aqui à toa, sabe? A gente não tá aqui à toa. A gente está aqui porque é um projeto, faz parte de um projeto coletivo. E ter a consciência acerca desse projeto é a passada de chave, é a virada de chave. E acho que o Pele Preta ele é muito rico, né? E aí, respondendo por que eu estou aqui, justamente por causa disso, porque eu acredito que aqui a gente está passando essa chave, de verdade. É muito. Catiúcia Ribeiro, sempre citadíssima aqui nesse podcast, assim, é uma das nossas grandes referências. E essa pergunta que Rafa traz sobre o processo de afrocentramento, de afrocentricidade dentro da sala de aula, acaba sendo esse ponto de interseção entre vocês dois, e foi muito interessante ouvi-los nesse quesito, porque vocês basicamente resumem como uma das formas da gente colocar em prática a herança que a África deixa para a gente, né? E que a gente também pode aprender escutando e lendo a professora doutora Catiúcia Ribeiro, mas não somente, em que o processo de construção ele precisa ser coletivo. Quando a gente fala de pessoas pretas, de povos originários, de religiosidade de matriz africana, quando a gente fala sobre nós, a gente está o tempo todo reivindicando esse lugar de coletividade e esse lugar de nos entendermos enquanto corpos, enquanto pessoas que têm uma missão. E eu fico, assim, passou um filme na minha cabeça quando vocês narram a trajetória de vocês, porque eu fico tentando me lembrar os professores negros e professoras negras que eu tive em sala de aula. E eu praticamente não me lembro deles, eu não me recordo deles. Porque também existe aí um processo não só de passar o conteúdo, mas como tanto o Helder quanto o Ícaro trouxeram muito bem aqui, ação em sala de aula, para além do conteúdo. Isso também é afrocentrar, né? A forma como esse conteúdo é passado é muito importante, sim, obviamente, mas a convivência social dentro da sala de aula é um definidor. E Ícaro trouxe a questão da professora que o alfabetizou e que ele nunca esqueceu essa professora. Então, assim, as nossas relações também ditam os nossos processos sociais. Eu acho que isso tem muito a ver com o estudo da sociologia, mas esse processo de afrocentrar, ele precisa perpassar pela nossa caminhada enquanto povo, né? Enquanto coletivo. A gente não faz nada sozinho enquanto pessoas pretas. Uma pessoa preta dificilmente vai conseguir ir muito longe se ela acreditar que ela vai longe sozinha, porque é o nosso processo de construção social, cultural, religiosa e intelectual também. E aí, falando em todo esse processo de coletividade, você traz muito bem a questão dos autores brancos, homens, héteros, eurocentrados, ocidentais, que... Nossa, com nomes difíceis. Machistas, racistas. Aí a gente vai ter uma lista. Que marcaram a minha trajetória na universidade, mas como uma trajetória traumática. Porque todas as vezes que eu me movimentava para trazer uma abordagem, uma perspectiva cultural a partir não só de autores, mas também de vivências pretas, né? Porque eu acho que é importante registrar que não é só o processo de letramento, ele não se resume aos livros, ele não se resume aos processos academicistas, mas também
com os nossos avós, com as nossas mães, com as pessoas que cercam a gente, as pessoas mais velhas que nos cercam e as mais novas também, né? E aí eu passei por muitos processos traumáticos dentro da universidade, porque eu era conduzida, eu era levada ao tempo inteiro a referenciar autores brancos, inclusive na minha defesa de TCC, que o tema é a desconstrução da imagem de Exu. Então eu fui acuada durante a minha defesa e muito nova, muito nervosa, não sabia como devolver, né, essa resposta para os examinadores da banca, mas eu fui acuada porque eu não tinha referenciado um autor branco, né? Então, assim, eu queria também entender como é que isso funcionou para vocês e como é que vocês conseguiram driblar isso e como é que vocês driblam isso hoje em relação aos estudantes. Helder comentou um pouco que ele cria uma cota inversa, que para a gente não é inversa, né? De trazer a maior parte no seu conteúdo programático e dos seus referenciais autores e autoras negros e negras. E aí eu queria ouvir de você, Ícaro, como é que funciona essa questão das referências mesmo e como é que funcionou na universidade, porque a gente sabe que até hoje é muito difícil a gente ter ali no nosso processo educacional e acadêmico autores e autoras negras, inclusive boa parte deles não são reconhecidos como autores, né? Não são reconhecidos como referências bibliográficas. Então, queria escutar um pouco de vocês sobre esse processo, que é um processo agressivo, violento, que a gente passa na escola, na infância, na adolescência, porque a gente não estuda lá atrás também autores negros e que culmina na universidade. Na universidade, eu não tive nenhum contato nunca com autores negros, com referências de teoremas e de teorias que foi a partir de o nome de alguma pessoa negra. Nunca tive. Eu comecei a entender isso depois da universidade, quando eu fui buscar outras leituras, outras matemáticas, né? Quando eu fui buscar matemática mãe, matemática originária ali, que vem do continente africano, mais propriamente ali na região do Antigo Egito, Vale do Kemet. Nilo, né? Sim, exatamente. Nesses estudos, por conta própria, eu consegui encontrar uma matemática que é uma outra matemática, né? Nós temos, você falou da Lei 10.639, né? Desde 2003, nós temos essa lei que obriga que os profissionais da educação, mais especificamente os professores, eles incluam nas suas aulas, nos seus conteúdos, a história dos povos africanos, dos povos afrodiaspóricos, né? Mas é só isso, tá lá no papel. E aí, inclusive, num dos artigos diz que especialmente as disciplinas de ciências humanas, artes e linguagens. E aí, o professor de matemática, química, física e biologia aqui não tá nem aí para isso. Não tá no artigo, especialmente, tanto faz. Então, não vou aplicar isso, tanto faz, né? E aí, é uma lei, existe uma lei, é uma importante lei, né? 20 anos esse ano. Faz 20 anos. 20 anos. Só que me parece que não há nenhuma fiscalização. Não há. E não há mesmo. Não há. Não Não há. há. Eu vejo nos meus colegas de trabalho, por exemplo, que de física, agora eu falando bem especificamente desses componentes curriculares que são denominados como ciências da natureza e daí exatas, né? Que não incluem quase nunca na vida. Eu tenho uma memória grandiosíssima de um professor meu do segundo ano de física. Ele trouxe ele falava do conteúdo programático, massa, e aí uma grande parte da aula era ele trazer infinitas referências de filmes. Teve um sobre atores e atrizes negros, os primeiros da história, brasileiros, e muitas referências outras sobre negritude nas aulas de física. E ele era massacrado, porque o povo dizia que ele não dava aula de física. Porque ele não chegava no quadro e ficava cuspindo o movimento retiro no uniforme. É isso, a fórmula grave, calcule aí, acabou. Aí ele não estava dando aula de física, ele era massacrado na escola por isso.
Aí o meu grupinho dos CDFs, que na verdade era a galera que era largada lá, a gente ficava assim. E era o meu grupinho de pessoas pretas, né? Eu e mais 4 meninas. E até hoje a gente mantém nossa amizade até hoje, mais de 20 anos. E aí a gente ficava assim, véi, o que tá acontecendo? A gente ficava fervendo com aquele debate todo. Era a gente, a turma tinha 40 alunos, era nós quatro, nós cinco, o professor e a turma, blá, 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 falando qualquer coisa que fosse. Aí ficava aqui. Ele trazia um documentário, alguma coisa, a gente conversava sobre isso. Professor de física, ele aplicando a Lei 10.639 Naquela época. naquela época. Isso foi Não era obrigatória. segundo ano, 2007. Já era. Já era. 2007, já era. Já era. Mas não há fiscalização, não há cobrança de fato naquilo, né? Na matemática, lá para a década de 70, começou a criar um nome, mas que já se fazia há muito tempo, que é a etnomatemática. Lá da década de 70, que é um termo que eu adoro, que é que seu Nego Bispo fala muito. Nego Bispo. Nosso voinho. Gente que não conhece o Nego Bispo, por Nosso favor. avô. Nosso avô, a gente Nosso diz avô. que ele é nosso avô. Ele Conheçam. fala muito dos saberes orgânicos. Então a etnomatemática é pegar os saberes que aquelas regiões, o bairro, a cidade já produz para saberes matemáticos e pegar aquilo e talvez criar uma estrutura, formalizar aquilo, né? Fazer uma exposição depois do conteúdo, mas é parte da vivência. Então, eu acho que essa matemática, essa etnomatemática, esse saber orgânico desses conhecimentos da matemática são valiosíssimos porque vem a partir da experiência, né? A partir do que o aluno vive, construir o conhecimento a partir do que ele vive, a partir do que ele vive ele vai conhecer outras coisas também, e aí vai contribuindo para construir a aula. Então, eu Oi, acho cara, que se você me permite, é um ponto de conexão entre nossas sim. duas áreas, viu, Rafa? A etnomatemática é o ponto de encontro da gente, né? Onde a antropologia e ciências sociais se constituem como uma forma de construção do saber da matemática. Exatamente. Perfeito. É a matemática aplicada na vida, como um E na todo. cultura. Sim. Vida toda, a A gente cultura, tava a vivendo por esse tecnologia. momento. A gente tá- A gente é, tava a vivendo gente por estava esse vivendo por esse encontro. É porque formata, né? Você traz essa questão especificamente ciências humanas Artes e linguagens. e linguagens. E as outras ciências, não. Porque o Ocidente é E o isso. que eles fazem geralmente é 20 de novembro, lá botar uma capoeira, um samba de roda. E qual é a outra data mesmo? 13 de maio, acabou. Não, Isso- gente. Isso, Ó. isso é a aplicação da Lei 10.639. Para quem está nos ouvindo, professores, É isso, né, gente? estudantes e, enfim, pessoas da sociedade, por favor, não façam isso. Nós somos pessoas pretas o ano pare agora. inteiro, da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir, sabe? É muito triste saber que os professores, muitos, não todos, obviamente, trabalham a negritude, a Lei 10.639, somente na semana do dia 20. Não é nem o mês inteiro. E qual o perigo disso, Fran? Eu acho que é importante a gente se debruçar um pouco sobre essa questão, porque é, é, é perigoso o que está sendo feito, né? Não se dá para trabalhar com a educação étnico-racial em uma semana, sabe? Eu amo acarajé e sou apaixonado pela cultura da Bahia, mas não dá para fazer educação para as relações étnico-raciais colocando as meninas fantasiadas de baiana durante a semana. Não dá para fazer educação para as relações étnico-raciais colocando os meninos fantasiados de capoeiristas. E nada contra a capoeira, pelo contrário. O que de fato tem ocorrido, e isso já está sendo denunciado há mais de 10 anos, uma mesa que foi feita pela professora Nilma Lino Gomes e a Petronilha Silva, quando elas fizeram os 10 anos de avaliação da 10.000, isso em 2013. E elas apontavam justamente isso. Há uma exotização, uma folclorização, e tudo aquilo que efetivamente a 10.000 ela visa combater,
né? Não dá para fazer em uma semana, sabe? Não dá para brincar, né? De fato, a lei, ela não é fiscalizada, né? E aí tem uma pensadora que está fazendo doutorado recentemente lá no UNB, a Cecília Vieira, que ela vai falar de uma pedagogia da implicação, né? E aí eu achei fantástica essa proposição dela, porque ela, ao mesmo tempo, parece que a gente vai implicar, né? Ficar implicando com as pessoas. Mas, na verdade, não é esse o sentido que ela atribui à pedagogia da implicação. Essa pedagogia da implicação, ela se constitui como um dispositivo para que você, colega da física, da biologia, né? Da matemática pura, que acha que a matemática pura é uma matemática branca, né? Da história, que conta a história na perspectiva dos colonizadores, da geografia, né? Que só acha que fazer geografia é geografia física, é fazer mapas e não consegue dialogar com a geografia humana. Se implique, sabe? Se implique efetivamente nessa luta. Entenda que você, enquanto profissional, enquanto servidor, você precisa, não por uma vontade. Aí eu costumo sempre falar isso com os meus alunos, assim. Eu não trabalho com autores negros porque eu sou preto. Eu não trabalho com pensadores de povos e comunidades tradicionais, como pensadores do candomblé, porque eu sou do candomblé. Sabe? Eu não trabalho só com autores indígenas porque eu reconheço que o sangue indígena ele corre em mim. Não. É um posicionamento ético. É uma questão ética. Existe uma lei, essa lei é vigente, sabe? E eu não posso escolher. Não é uma escolha, sabe? É uma responsabilidade. É, como Cecília coloca, né? É uma implicação. Sim. Então, assim, se impliquem, porque a gente já começou a implicar com vocês Sim, também, se impliquem. sabe? Porque não dá mais, não. Se impliquem até porque a gente precisa pensar que essas outras ciências que não são obrigadas, digamos assim, ou pelo menos ipsiliter, né? Não está no especificado, Especificidade ali. no especialmente vocês, eu compreendo e acredito que esses professores e professoras precisam buscar a origem dessas ciências. Precisa saber onde é que nasce essas ciências para que a gente esteja até aqui, né? A gente precisa também se debruçar um pouco sobre a história de cada ciência para que a gente possa ser ético com aquilo que precisa ser. Então, faço um apelo aqui, não só aos Pra professores, gente né? parar de dizer que, por exemplo, o teorema de Pitágoras não é de Pitágoras, por exemplo. Porque não é, né? Não é. Ele passou cerca de 20 anos lá em Kemet, Antigo Egito, onde já se desenvolvia estudos de geometria. Muito Vide as pirâmides. tempo. Olha ela, as pirâmides. E aí, foi lá, ficou. Olha. Aí voltou para a Europa, criei. É meu teorema. E aí hoje, eu e pouquíssimos professores assim que eu conheço, e aí sempre que eu passo, que eu encontro algum professor de matemática, ou amigos em rodas de conversa, ou alunos, eu falo, minha gente, não foi ele não, viu? Ele só meteu mão, mas é como ele faz, Como né? tudo, né? Como Que os brancos os fazem, né? pares deles fazem, né? Vamos, aí existe uma proposição, né, que não foi minha, tô só passando, que é mudar esse nome para Teorema Fundamentado do Triângulo Retângulo. Que é um triângulo, é o Perfeito. teorema. Adorei. Tá lá, né? Já Eu vou agora usar. vou falar assim. Vou usar. Eu agora vou falar assim. Até, ficou até mais Teorema chique, Fundamental inclusive. do Retângulo. E a gente pega, por exemplo, né? Você falou sobre essa necessidade de a gente olhar para a história da ciência, né? E eu criei um grupo de pesquisa chamado Ciência e Resistência. E o nosso objetivo nesse grupo de pesquisa é trabalhar com a popularização da ciência, né? E criar estratégias em que a universidade ela possa quebrar esse muro. Então, assim, produzir com. E aí a gente parte assim, essa ciência que a gente constrói, ela serve a quem? Foi, digamos assim, a nossa primeira questão, né? E ela está a serviço de quê? Né? Não vem pra cá com essa conversa para me dizer que ser cientista é ser neutro, porque nem sabonete. Se você acha que sabonete de bebê é neutro, você preste atenção no que você está fazendo com sua criança, porque nem sabonete de bebê é neutro. Então, assim, a ciência que a gente constrói, ela não tem como ser, né? Então,
quando a gente vai revisitar a história da ciência, aí se você pegar os almanaques aí parte-se, né? Século XV, a Revolução Científica, heliocentrismo, como se o heliocentrismo fosse algo que estivesse constituído a partir de Copérnico ali, século XV, só que esse saber já era um saber que circulava em Kemet, Como se a ciência tivesse nascido é, naquele século, né? nascido naquele século. Então, assim, se apropriem de conhecimentos críticos, sabe? Busquem a origem, né? E aí a origem de nós mesmos, né? Não tem como negar, né? Recentemente teve um escândalo aqui em Salvador, em uma escola privada, que tinha um clubinho de livros que os pais estavam utilizando e uma certa mãe, ela ficou responsável para comprar o livro de Emicida e Amoras, e ela violou o livro com vários comentários racistas, e inclusive quando se referenciava a origem dos seres humanos à África, ela riscou como se fosse um fake news, né? Então, assim, é, que sociedade é essa? É tão absurdo, né? Que a gente ri de tão absurdo que é, né? É, Porque é difícil você, embora seja muito sério, é difícil você levar a sério isso. que isso tenha acontecido, né? Na sua fala, assim, eu tava refletindo, né? Tem uma provocação a fazer, na verdade duas, né? Uma envolve algo que você tinha trazido antes também, Ícaro. Quando você estava falando, né, sobre como no 20 de novembro, na semana do 20 de novembro, né, nos tomam pelo exótico. E aí tem aquela questão, né, da lei 10.639, né, eu acho que o grande foco dela, o grande objetivo e o grande legado que se traz para a gente é na formação do público infanto-juvenil, né? Eu acho que assim, é uma lei que está direcionada fundamentalmente para essas pessoas, para que a gente consiga educar os nossos jovens. E aí a grande questão é quem educa, né? Porque grande parte desses profissionais assim não tem a educação e o letramento racial, né? Então, quando você traz essa questão, né, da capoeira, da baiana de acarajé, né, dessa coisa Folclorizada. folclorizada, aí eu fico pensando assim que tem muito, vocês sabem melhor do que eu, né, mas deve ter muito educador por aí que tá dando a mínima, não tá nem aí, e tem outros até que tem boa intenção, mas que não tem a formação, né? É claro que de boa intenção o inferno tá cheio. Eu não acredito em céu e inferno, não, mas trazendo o ditado pra cá, né? Mas assim, tem muita gente assim que tem a boa intenção, mas que não tem a formação e É, o letramento necessário. E eu imagino que vocês lá dentro, né? No ambiente de trabalho de vocês ficam o tempo inteiro brigando com isso, né? Dando muito ponta de faca. Implicando. Deve ser Implicando. extremamente Assim, exaustivo. é importante o que você fala, Rafa, porque assim, o, o, o diagnóstico feito há 10 anos atrás, né, por Nilma Lino Gomes e a Petronila Silva, ele ainda é útil para o que a gente vive hoje, especialmente, né, nesses últimos anos de desgoverno, né, que houve muitos desmontes. Mas o que é que elas já apontavam lá? A implementação da 10.000 ela não se torna uma obrigação do Estado, porque a gente não tem mecanismos de controle dessa execução. E aí se torna uma responsabilidade daquele professor que reconhece, né, que é o professor militante, que está ali na escola, que entende o papel da escola, que entende o seu papel na escola, e ele acaba tendo um caráter discricionário. Se aquele professor está lá, e aí ele consegue puxar aquela discussão, ele consegue ir além da Semana da Consciência Negra, ele consegue transversalizar as disciplinas, chamar a matemática, a biologia e fazer um projeto que articula com a comunidade e traz as lideranças da comunidade para dentro da escola e começa a aprender e ensinar a história a partir da história do próprio território e efetivamente consegue fazer. Se aquele professor ficar doente, sabe? Se aquele professor resolve mudar de vida, mudar de cidade. A continuidade para aquele estudante ali, né? Ele pode ver, ter em contato com esse professor esse ano, mas ano que vem é um outro professor de física que não fala nada disso.
e a continuidade ela é barrada e ficou aquilo ali, talvez um pouco ainda superficial, né, para maturar aqueles conhecimentos que foram propostos naquele primeiro momento, e aí tem esse Ele corte. passa. Então, assim, E aí? há um problema da descontinuidade. Em 2013 para cá, e aí tocando na sua questão específica da formação, né, a gente hoje tem um cenário um pouquinho diferente, né? Existem muitos cursos de especialização sobre educação étnico-racial, e em diversos formatos, né? Tanto o formato de você fazer o curso à distância, como você fazer um curso híbrido, também especializações presenciais. Então, os professores que não se implicaram, eles não se implicaram porque eles não quiseram, sabe? Hoje não dá pra gente dizer assim, ó, não, eu não sei, sabe? Você não se implicou. Ó, infelizmente ainda dá, né? A gente É, ainda tem muitos professores em tais regiões que o acesso ainda a essas informações é muito pouco, muito escasso. E também não tem um tempo. Poxa, eu preciso ganhar meu dinheiro, eu não tô em milhões de escolas ao mesmo tempo, não tenho um tempo de me reciclar, de fazer novos cursos também. E aí eu vou só reproduzindo, pegando aquele meu caderninho de 1990 e reproduzindo esse meu caderninho, porque eu preciso dar 10 aulas por dia e eu não tenho mais tempo de. Tem a galera de professor que tem acesso e é descarada mesmo, não quer. E tem a galera que tem essa dificuldade toda, né? mas tem várias iniciativas que são muito interessantes. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, a situação lá de Bom Jesus da Lapa. Bom Jesus da Lapa é uma cidade que está a 760 quilômetros de Salvador, extremo oeste, né? Velho oeste da Bahia. Está mais perto de Goiás, de Minas Gerais, do que daqui da capital. E lá em Bom Jesus da Lapa, eles fizeram algo que é interessantíssimo. Eles criaram uma lei municipal voltado específico para a questão da educação quilombola. Sabe? Então, assim, existem um conjunto de movimentos, e aí eu diria assim, né, sobre o processo de atualização desse diagnóstico em 10 anos, que estão acontecendo e que a gente precisa resgatar. Sabe? A gente precisa se olhar a partir dessas mudanças também. Sabe? Eu vejo que a mudança, eu não acredito que a mudança ela perpasse somente pela escola, sabe? Eu acho que a gente não pode responsabilizar a escola pelos problemas da educação. E aí eu trago para reflexão uma diferença que a gente precisa entender, né? Uma coisa é a gente falar sobre educação, que é o que a gente está falando aqui, e uma outra coisa é a gente falar da escolarização, que são os processos educativos que acontecem dentro da escola, né? A educação é um processo mais amplo, que diz respeito a todo o nosso processo de socialização e que envolve, por exemplo, a gente como o que a gente está fazendo aqui agora. A mídia tem um papel fundamental, a família é uma instituição que tem um papel fundamental, né? A, a mídia, a família, a religião também, né, perpassa pelo processo de formação da educação. Eu escrevi um texto recentemente chamado O Brasil Precisa de Exu na Escola. E eu falava, e assim, o texto, ele vai falar justamente disso, né? A gente precisa falar de Exu dentro da escola, pelo potencial pedagógico e político que Exu traz, né, para que a gente possa compreender a partir de Exu a história do Brasil. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa falar de Exu dentro de casa. A gente precisa falar de Exu aqui no Pele Preta, a gente precisa falar de Exu com os nossos amigos, a gente precisa falar de Exu nas redes sociais. Não dá para a gente atribuir o peso e a solução dos problemas que a gente tem educacionais somente com a escola. E ainda mais entendendo, né, o contexto político, né, que a gente vivenciou há poucos anos, né, em que a gente via lá escândalos que envolviam o Ministério da Educação com recursos vinculados para igrejas neopentecostais, né, com lideranças neopentecostais envolvidas em esquemas de corrupção que envolviam inclusive o próprio presidente, né, que estão em processos de O ex. ex-presidente, Isso. né, Então, estão aí em processo de investigação e que eu espero que essas investigações elas cheguem, né, sejam apuradas. Então, assim, a escola ela tem um papel central, sabe? Os professores que estão ali, eles têm um papel fundamental, mas nós que estamos em casa, nós que estamos nas redes sociais,
a gente também precisa entender que essa é uma responsabilidade nossa, partilhada. Sim, falar sobre Exu é falar sobre pedagogia da encruzilhada, né? Sobre os encontros e os desencontros, sobre as transversalidades que, enfim, nos perpassam. E trazer essas instituições transversalizadas é, na prática, trazer Exu. Gente, a gente está chegando ao fim. Hoje eu que dei a notícia. É porque essa missão sempre fica com o Rafa, mas aí hoje eu resolvi aliviar para ele. Vindo a essa notícia de que estamos nos encaminhando para o final, mas antes de terminarmos, eu quero primeiramente e mais uma vez agradecer a presença de vocês. Assim, Rafa sempre, eu vou ficar te parafraseando aqui, tá? Eu sei que você está aqui, mas Rafa sempre traz a questão de que a gente sai transformado a cada episódio, né? E aí eu vou trazer, assim, com a minha adaptação, tá, gente? É um ditado africano que diz que a gente nunca entra e sai do mesmo rio na mesma forma, né? A gente se banha ali naquelas águas, por mais que a gente ache que é a mesma água, mas na verdade não é. Então a gente entra de um jeito nesse episódio e sai completamente transformados, assim. Eu saio com uma visão ainda mais afrocentrada sobre a matemática, até porque eu preciso dela todos os dias enquanto produtora, né, cultural e executiva, audiovisual, enquanto alguém que mexe ali com a execução de projetos. Eu preciso da matemática na minha vida. E a sociologia não preciso nem falar, porque eu acho que, enfim, olha para o meu discurso que a gente vai entender que a sociologia me atravessa, assim. Então, eu quero muito agradecer. Eu queria muito ter tido professores como vocês, de verdade, assim. Ter professores pretos por si só, eu acho que já é algo extremamente transformador. E ter professores pretos afrocentrados é com certeza transformador, sabe? Mexe na vida de uma criança, de um adolescente e de um adulto que está na universidade de uma maneira, assim, inexplicável. Todos as pessoas que têm contato com a educação, com as quais eu tive contato e tenho contato, minha mãe é professora, eu sempre gosto de trazê-la, né? Também como referência, minha mãe é professora de história, e eu chorei quando eu vi minha mãe colocar uma turma para cantar o hino da África do Sul. É outro idioma, gente, sabe? Então, o quão potente vocês, professores, são. Quero convidar, para quem não ouviu ainda, a gente tem uma temporada inteirinha falando sobre educação antirracista. E é isso, muito obrigada. Obrigada. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês. É isso.